difícil jogar o Uruguai. Eu acho até o seguinte, eu não estou preocupado com as quartas de final. Eu não estou mesmo. Não mesmo? Não com a Bélgica? Não estou. O Brasil tem mais futebol que Caramba. eles. Eu acho que o Brasil encara tranquilamente quem vier para as quartas de final. A minha preocupação é um possível encontro com o Uruguai na semifinal. Olha só. Essa é a minha preocupação. É ali que pega o perigo. Acho que isso é reflexo de uma certa... É um complexo de vira-latas ao contrário, né? É uma certa autossuficiência que existe no futebol, mas acho que ela é muito em função de desconhecimento, desinformação, né? Durante a Copa do Mundo mesmo, se você observou atentamente alguns programas de televisão, as avaliações, por exemplo, pré-jogo contra a Bélgica, tinha coisas do tipo De Bruyne não jogar num eventual combinado das duas seleções, Hazard não jogar num combinado, jogar o Paulinho. Isso, Paulinho Galera. Não jogar o William, que é um bom jogador, mas a reserva no time do Hazard, não de reservas ali naqueles setores, né, do meio para frente, onde o Hazard costuma jogar. E é inegável, né, não dá para discutir, na minha opinião, pelo menos, assim, a diferença de jogador. O mercado diz isso, né? Se o Hazard for vendido amanhã, vai ser vendido por quantos milhões e o William por quanto? Então acho que isso aqui é um pouco de uma torcida embutida, que isso é muito ruim, né? Porque na verdade, quando você está analisando, você tem que procurar colocar de lado preferências pessoais e desconhecimento mesmo. O cara não tem a noção do quão bom esses jogadores são. Então acaba achando que, né? Isso se estende a praticamente tudo, né? A TV aberta, ela fala para um público que não é um público de nicho. Ela fala para um público geral que talvez nem queira que o futebol seja um tema gerador para você problematizar em cima dele. Para você pensar no futebol ligado à economia, no futebol ligado ao IDH, como muita gente fez piada na Copa do Mundo, no futebol ligado à política. É o futebol, pelo futebol, entretenimento, para passar um tempinho ali vendo, botar a camisa do Brasil, dar uma cornetada quando sai o gol. Então eu acho que a TV aberta tem uma linguagem que não está passando aquilo ali para um nicho, está passando para um público geral, que a gente até costuma chamar de público de Copa, né? O público que vai conhecer a maioria absoluta das seleções na Copa e possivelmente até um ou outro jogador do Brasil também na Copa. Isso é um pouco dessa autossuficiência, uma necessidade muito grande que o brasileiro tem de se considerar meio que o dono do futebol, como se só o brasileiro jogasse bola, uma tolice. E acho que isso assim, acaba atrapalhando bastante, né? Comprovadamente isso acaba prejudicando, porque você tem aí momentos em que o torcedor se ilude, parte da imprensa ilude e se deixa iludir, e o final disso tudo tem sido muito ruim. O Brasil foi eliminado por seleções europeias em 4 Copas consecutivas de todas as maneiras possíveis. Eu acho que a imprensa, ela se confunde às vezes em ser promotora do evento, e aí quando se promove o evento, o verbo já está falando, né? Promover, e é só botar para frente, porque você está promovendo um produto, não uma notícia, e aí está jogando tudo pro alto, indo junto com a corrente, que era uma corrente boa. A Copa do Brasil era ok, o ciclo tinha sido muito bom, eu acho que tinha motivo para ser animado mesmo. Acho que antes da Copa do Mundo, a imprensa cumpriu o papel do óbvio. O Brasil não dava muito motivos para você questionar, realmente não tinha. A seleção jogava bem, os resultados estavam aí, você era quase unânime a lista, um ou outro nome, não tinha questionamento. O melhor técnico estava lá, os melhores jogadores estavam lá. Durante a Copa do Mundo, aí eu acho que você precisa analisar o jogo e ver os outros. Aí é que é o ponto. A gente no Brasil não gosta de discutir jogo, a gente gosta de discutir futebol de uma maneira genérica, né? O perigo é desinformar. O perigo é ser tendencioso. O oba-oba acaba sendo do jogo. Eu acho que tirar o oba-oba, tirar a alegria, tirar a questão do entretenimento do futebol, aí talvez seja um academicismo que a gente tem que tomar um cuidado para que isso não aconteça, porque para muita gente é entretenimento. Acho um erro isso. Eu sei que isso nunca vai mudar, mas a minha opinião sincera é essa. Eu evito isso. Se algum dia eu me referir dessa forma, vai ser um ato falho. Eu vou pedir desculpas para mim mesmo e acho que para as pessoas também, porque eu acho que não é o nosso papel. O nosso papel é tentar ficar à margem para poder transmitir uma opinião, uma análise e as informações da maneira mais isenta possível. Se você começa a repetir que é nossa, isso, daqui a pouquinho você está ali dentro, só falta, mas lá fora também tem isso. É ridículo. A Copa
Copa do Mundo você vê jornalistas de outros países com camisa da seleção de trabalhar. É ridículo, é patético, é um negócio... fica como torcedor, sabe? Não precisa, então, trabalhar com isso, vai trabalhar em outra área do jornalismo. Jogou, concordo com o Eugênio. E na comparação, quem jogaria no teu time? Não, no Paro Ímpar da pelada eu escolho o Gabriel Jesus. Gabriel na minha Jesus? pelada, botar o Que eu Kane... escolho o Gabriel Jesus também? Na minha tem que opinar. Tem o Gabriel Jesus e o Kane na pelada no Paro Ímpar. Quem que... Gabriel Jesus no meu time, o Kane joga no time. Eu acho... quando você vai para uma mesa redonda, num canal segmentado de esportes, quem está ali está procurando efetivamente uma crítica que vá trazer algo mais embasado, aí eu acho que não dá para subestimar. É muito mais atrativo ou você dizer que a Bélgica é maravilhosa ou você dizer que a Bélgica é um lixo. Isso é muito mais atrativo para quem quer entretenimento. Essa era um pouco do que eu queria dizer na resposta anterior. Quem está vendo do outro lado, acho que a gente está percebendo por análise de números de audiência, por comportamento do público, que o público quer muito mais os extremos de dizer que a Bélgica ou é maravilhosa ou é um lixo, do que você dizer, cara, a Bélgica é um bom time que tem coisas boas e coisas ruins. Acho que o público quer muito mais os extremos do que essa análise mais crítica, né? Pegando uma palavra que você usou. E acho que isso precisa ser refletido no comportamento das pessoas, porque no fim de tudo, quem vai consumir vai ser quem está vendo do outro lado. Acho que é um pouco disso, né? As pessoas querem mais o que vai virar meme. Mas o perigo é desinformação. Aí é que eu fico realmente preocupado. O perigo é a análise em cima de um jogo só. Que aí você mata o jogador, você mata uma análise de quem está em casa, uma simpatia de quem está em casa, por um determinado atleta, uma determinada seleção que não estava num bom dia, mas como coisa está ali para o entretenimento, então a crítica acaba sendo muito no campo e bola e não está contextualizada num ciclo de 4 anos, no que aquele time passou, no que aquele time poderia apresentar de melhor, mas a TV aberta, ela fala para um público que não é o público que vai na profundidade, não é o público que vai na entrelinha do futebol. Eu acho que esse papel é o papel dos canais segmentados de esportes. Televisão aberta na Copa do Mundo principalmente, você vai na padaria e tal, no salão, onde você vai, no shopping, muitas vezes se reproduz o discurso que você ouve na televisão aberta, né? Então, quem se propõe a fazer uma análise mais crítica, a colocar o dedo em algumas feridas, às vezes vai ser até mais vai ficar chato, entendeu? Vai ser o antipatriota, porque muita gente tem isso também, né? Muita gente acha que se mistura o patriotismo ou o seu amor pelo país ao seu sentimento pela seleção brasileira. Então, nada a ver uma coisa com a outra. Você pode ser um grande patriota e não ligar para a seleção brasileira, ou mesmo ser crítico da seleção brasileira, não é um problema. Inclusive, é bom que quando você amando alguma coisa, você seja crítico em relação àquilo, veja os defeitos, entenda os defeitos, até mesmo para poder cobrar. Quem não conhece os defeitos não tem como cobrar, né? Ao contrário, até porque existem as organizações que querem que seja assim. Os jornalistas tenham esse comportamento, dão liberdade para isso, até de certa forma, talvez até estimule, não sei, porque quer se fazer como parte integrante da seleção brasileira. E acho que é isso, acho que não traz nada de bom, sabe? Só ajuda a fazer toda essa lavagem cerebral que gera, no início da nossa conversa, tendo o trabalho de vocês, gera o quê? Uma certa arrogância, uma certa prepotência, porque você fica ouvindo só aquilo, né? É só aquilo, é todo mundo falando como torcedor. E a realidade não é essa, os fatos estão mostrando isso cada vez mais claramente para a gente. Eu acho que tem dois caminhos, né? E é curioso que são algumas gerações diferentes até. Algumas gerações bem mais antigas, elas acreditam que elas têm o monopólio do bom futebol e da tradição da seleção brasileira. Então, muita gente da época de 70 principalmente não consegue aceitar que o futebol mudou, que o futebol hoje é diferente, a dinâmica do jogo é diferente. Então, tem muita gente que acha que o futebol, quando a pessoa parou de jogar, o futebol morreu junto. E aí fica amargo, fica crítico com tudo, que também não é um caminho legal. Agora, tem um caminho do pessoal que se largou o campo mais recentemente, que não se descolou ainda do ambiente.
então conhece muitos dos jogadores, esteve recentemente na seleção, ainda se sente ali um torcedor também. E aí, sabe, tem muito jogador que é militar para fazer uma crítica. Até porque essa pessoa, ela acha que ainda pode voltar a trabalhar no meio do futebol e vai ter que conviver com esses caras. Alguns casos é problema de ética mesmo, né? O Ronaldo, cuja empresa gera a imagem do Gabriel Jesus, tem que comentar sobre ele. E aí várias vezes na Copa do Mundo foi uma coisa constrangedora, o Gabriel jogando mal e o Ronaldo defendendo, tentando arrumar justificativas ali para o que estava acontecendo. Então, acho que tem os dois lados, tem o extremo de um lado e de outro. Tem o pessoal que acha que o futebol acabou, o futebol de hoje é uma porcaria e tudo é uma porcaria, e tem esse pessoal que parou de jogar, mas age como se não tivesse parado, quer dizer, quer se manter bem com todo mundo, né? Em geral, os jogadores em época de Copa do Mundo, eles são corporativistas, os técnicos que viram comentaristas também, e ficam defendendo, não, o Brasil é melhor, vai dar certo, o técnico é ótimo, o trabalho é sensacional, dificilmente sai crítica dali. Eu acho que esses caras, salvo exceções, em geral, são as piores fontes de opinião que você possa ter numa Copa do Mundo, porque eles não conseguem, não que sejam, não entendam do futebol, sejam más pessoas, não é isso, é porque eles não se desvinculam, os caras, em geral, eles continuam vinculados àquilo. Então viram meio que torcedores ali com a palavra. E daí você vê essas coisas, o cara vai ter que escalar um time, pô, fulano ou ciclano, pô, não vou botar um brasileiro, pô. Tem até aquele que pode pensar assim, o cara vai ficar chateado se eu não votar nele, né? Ou se eu criticar, alguém vai vir e vai falar que eu critiquei ele. Aí é difícil, né? Sem um total despreendimento, você nunca vai ter. De repente o cara até pensa outra coisa e fala aquilo ali porque não quer arrumar se comprometer. Ou parecer aquele a voz dissonante, o que está torcendo contra, essas bobagens todas que tem na época de Copa do Mundo. Por outro lado, todo esse ambiente, a expectativa que a gente tem para uma Copa do Mundo, ela gera uma pressão muito grande em cima dos jogadores. Então, por exemplo, eu acompanhei na semana da final da Copa do Mundo, na última semana de Copa do Mundo, eu acompanhei a seleção da Bélgica e acompanhei a seleção da França. Enquanto todo jogo do Brasil tinha aquela história de a torcida no hotel, fazendo festa, recebendo o torcedor, recebendo o jogador, e aquele clima de a gente vai empurrar o Brasil para a final da Copa, para o título, e os jogadores também sentindo isso, e nós vamos jogar por vocês. Para a Bélgica não tinha nada disso. Os jogadores da Bélgica no dia da semifinal desceram lá no hotel, deram uma volta no quarteirão, passearam e tinham 3 torcedores da Bélgica, que assim, por uma curiosidade, estavam ali e viram os jogadores, eles conversaram com todo mundo, tal. Então não tem essa pressão em cima dos jogadores. Na última entrevista coletiva da seleção francesa, eram vários jornalistas por lá, mas assim, era um número de jornalistas equivalente ao número de jornalistas da seleção brasileira em Teresópolis treinando. Então assim, tudo que envolve a seleção brasileira é muito maior, porque a gente vive com mais intensidade. E eles, na França, na Bélgica, nos outros países, eles tratam aquilo como acho que tem que ser tratado, como um esporte, como uma final de Copa do Mundo, que é algo importante, mas não é o fim do mundo. É uma final da Copa, não é o fim do mundo. Então isso faz com que os jogadores lá estivessem extremamente relaxados, sabendo da responsabilidade que eles tinham, mas sem aquela pressão enorme que a gente coloca em cima do jogador. Então assim, o jogador da seleção brasileira, por essa expectativa, por essa pressão, por esse oba-oba, ele também vive uma questão de intranquilidade que ele tem que ser muito forte para isso não afetar e ele ter tranquilidade dentro de campo. Então assim, não é que a pressão agora, o Neymar vive pressionado, vive, mas o Romário também viveu, o Ronaldo também viveu, o Rivaldo também viveu. Então, para o jogador conseguir lidar com isso, ele tem que ter uma capacidade muito grande, assim, para que esse ambiente todo não atinja a seleção. Que a gente olha para o futebol como nossa boia de salvação muitas vezes. E num período como o nosso, de tensões políticas aí e tal, ganhar a Copa do Mundo 2018 era uma coisa importantíssima, né? Era uma esperança que se dava no futuro, enfim, simbolizava muita coisa. E você joga isso em cima dos caras, até pelo ciclo que a seleção fez. Uma seleção que ganhou de todo mundo, que era muito constante, que era altamente competitiva, que recuperou a autoestima do torcedor, e o Neymar sendo o grande exemplo. E é um cara que se falha, tudo de ruim vem à tona. Quando tá bom, ele tá fazendo mais do que obrigação, segundo os torcedores, porque ganha muito bem e é pago para isso. Quando dá ruim, tudo que ele tem de defeito vem à tona, como
se o Neymar já não prestasse mais porque ele tem o nosso pior lado. Essa pressão que esses caras têm é a pressão que um soldado que vá para a guerra. Você está representando o seu país, e acho que no Brasil isso tem uma forma muito peculiar de ser tratada, né? De você tratar o futebol como uma coisa de vida ou morte. Mas é curioso também porque é de vida ou morte no sentido de que estamos apoiando um esporte que normalmente a gente vai muito bem. Então o brasileiro gosta muito mais de ganhar exatamente do que de ser apaixonado. Acho que tem uma relação diferente do torcedor brasileiro com a sua seleção do que tem o argentino, do que tem outros torcedores. 2014 a gente perdeu, 2016 a gente ganhou uma Olimpíada com o jogador xingando a torcida, depois que ganhou. Então mostra ali também que o nervo devia estar em frangalho. E a gente vem num caminho que a soberba tem que baixar. Porque a gente só jogou a Olimpíada e só ganhou o raio do ouro olímpico, que estava encruado, precisava sair de qualquer maneira, porque a gente era sede. Porque o Brasil não se classificou no campo. O Brasil, se não me engano, acho que foi 5º lugar no Sul-Americano. O Brasil não se classificou nem para a Olimpíada e nem para o Mundial. A gente sempre se apoiou nessa história de que com talento, com alegria, com ousadia, o Brasil conquistaria os títulos. E não é assim. E aí isso não só vale para a Copa do Mundo, para a seleção brasileira, mas acho que vale também porque a gente vê, por exemplo, na Copa Libertadores ou em torneios continentais, internacionais, aqui na América do Sul especialmente. Quando sai ali a Copa Libertadores, sai a tabela, a gente sempre coloca os brasileiros como favoritos e que esse ano não tem jeito, vai ser do Brasil. E aí os times menores do Uruguai, do Paraguai, do Chile, da Argentina, esses já são mais tradicionais, mas esses times conseguem equilibrar a competição. A gente acredita que o Brasil gera tantos talentos, e de fato gera, isso é indiscutível. O Brasil é o maior país do mundo em que o futebol é o grande esporte, né? Se a gente pensar Estados Unidos, China, Austrália, né? O futebol não é o grande esporte, não é um esporte de tradição. No Brasil então é um país de mais de 200 milhões de habitantes onde as pessoas jogam bola. É natural que se formem muitos talentos, mas aí entra naquela crença, sabe? Só o talento basta. Quer dizer, quem precisa disso de organização, de tática, de força, de planejamento, são eles. A gente tem o talento natural para jogar futebol. E acho que se acredita muito nisso ainda. Eu acho que esse é um dos grandes pecados. A gente aqui acha que tudo é aleatório. O futebol não é quase que jogo de final de semana, né? Entra aí, joga e o talento vai prevalecer. Não é assim. E isso é péssimo pra gente, porque a gente continua achando que gestão é segundo plano, organização é segundo plano, link com a base é segundo plano, ou seja, qualquer coisa que não seja o talento puro e simples é besteira. Como se a bola não de fato entrasse por acaso, quando não é verdade. A bola não entra por acaso. A bola, quando entra, é uma sucessão de vários acertos. Às vezes ela não entra e ela pode não entrar por acaso, mas quando ela entra, não é por acaso. Então esse nosso culto ao aleatório, o culto a só o talento, o culto à pelada profissional, né, que é como muito brasileiro olha o futebol, ele vai pro estádio achando que vai ver uma pelada de amigos, só que com os caras milionários. E aí não quer cobrar organização, não quer cobrar função, não quer cobrar análise tática, ele quer cobrar que o cara pedale, canete, acerte o gol e um abraço. Então isso é péssimo, porque ao invés de a gente andar para frente, a gente fica estagnado. Nessa última Copa do Mundo mesmo, por exemplo, o Brasil foi 2 vezes surpreendido pelo México. O México faz 25, 30 minutos muito bons contra o Brasil, porque o México muda a sua estratégia e surpreende. A Bélgica idem, a Bélgica foi para uma estratégia que sim, era de risco, era de muito risco até, mas surpreendeu também, uma estratégia que o Brasil não esperava e até entender o que estava acontecendo demorou. Então fica essa coisa de, são sempre eles que têm que se adaptar a nós, né? A gente não precisa mudar, a gente tem o nosso jeito e o nosso jeito basta. Então acho que isso pega muito nas Copas do Mundo. É muito raro assim o Brasil mudar alguma coisa em função do adversário em Copa. E todo mundo tem que fazer isso, cara. Todo mundo tem que jogar também em função do adversário, não é demérito. E eu acho que às vezes o futebol brasileiro vê isso como um demérito, sabe? Você se moldar a maneira de jogar do seu adversário. Isso, por exemplo, na última Copa não aconteceu e eu achei que foi um equívoco. Eu acho que essa Copa do Mundo aqui, essa última Copa do Mundo foi muito importante nesse sentido, porque a gente esteve na Copa do Mundo com o que melhor a gente tinha do ponto de vista de preparação técnica e tática.
tinha o Tite, que é disparado o melhor técnico brasileiro, muito longe de todos os outros aqui. Então aqui ele não tem mais rivais praticamente, ele mostrou isso no tempo que trabalhou aqui nos últimos anos. Ele levou uma estrutura para a seleção brasileira que provavelmente não deve nada a nenhuma estrutura do mundo, com muita gente. O Tite pegou a chave da CBF e fez daqui a preparação como ele quis. Ele não teve nenhum porém com relação a isso. E ele enfrentou um time forte, é verdade, a Bélgica, nas quartas de final, forte sim. Mas ele foi derrotado taticamente, sobretudo no primeiro tempo. E em outros jogos dessa Copa do Mundo, a seleção brasileira sofreu taticamente. É que os adversários eram piores do ponto de vista técnico. O México, por exemplo, a Sérvia, por exemplo, até a Costa Rica, que deu um calor desgraçado no Brasil com uma retranca. Então eu acho que foi um choque de realidade a gente perceber que a gente levou para a Copa do Mundo, do ponto de vista tático, técnico, estratégico, de estudo, o melhor que a gente tinha, e a gente, por várias vezes, sofreu taticamente. É um futebol brasileiro que está muito baseado no somos penta. Somos penta, somos penta. Você já tem duas seleções que são tetra. Então você pode, na próxima Copa, você já pode ter alguém penta junto com o Brasil. E aí esse argumento já pode, né, é um argumento frágil, pode ficar mais frágil ainda. E tudo bem, o Brasil tem 5 Copas, mas o futebol que você jogava em 58, em 62, em 70, até mesmo em 94, 2002, não influencia em nada no que acontece hoje. Você falou bem, quer dizer, na próxima Copa vão ser 20 anos. Isso em legado, em respeito à sua história, à sua camisa, isso inegavelmente tem. Que as outras seleções jogam com o Brasil, respeitando muito a história do Brasil e o poder do Brasil, e os jogadores que o Brasil sempre tem, isso é um fato, isso é inegável. Mas achar que o Brasil vai ser sempre a referência só porque ganhou Copas no passado, eu acho isso um perigo e acho isso uma muleta. Então aí o nosso futebol não sai do lugar, cara. A gente acredita que basta revelar, só o que acontece? Revela, os caras são vendidos rápido, não ficam aqui, e o nosso futebol local é pobre. A gente olha para o mundo e vê técnicos de altíssimo nível, argentinos, portugueses, espanhóis, e não vemos nenhum brasileiro em alto nível na Europa. O que a gente entende? Poxa, será que de fato nossos treinadores são tão ruins assim? Ou esse mercado que não nos compreende? Ao invés da gente reconhecer nossos técnicos não estão preparados, a gente prefere ir pelo outro caminho, que é desqualificar a testemunha, né? Já que a gente não está lá, não é porque a gente não é bom, é porque os caras é que não entendem. A gente já ouviu barbaridades do tipo: o Guardiola só vai ser realmente bom quando vier no Brasil e ganhar um campeonato brasileiro, o que é uma piada, né? Como se a excelência tivesse que ser ruim para provar que é boa. Essa coisa de ser o país mais vezes campeão do mundo vira um argumento que na verdade é uma muleta, né? Você se apoia em cima disso. O que esses caras querem ensinar? Quando a gente fala, por exemplo, na escola portuguesa, que é uma escola hoje muito respeitada na Europa, porque tem técnicos trabalhando em vários países importantes. Premier League, por exemplo, tem 3 técnicos portugueses, mas eles estão espalhados aí pelo mundo. Tem uma literatura de futebol muito vasta, uma coisa que não tem aqui no Brasil. Muitos técnicos brasileiros falam: Portugal é o quê? Como se tudo que se pudesse avaliar no futebol tivesse a ver com quantas Copas do Mundo cada um tem. Nossos jogadores ainda são muito bons e a gente se pega a isso, ao talento, e a gente olha e fala: não, o futebol hoje mudou, o futebol hoje é retranqueiro, e aí não é o futebol brasileiro, por isso que a gente não está ganhando, porque todo mundo joga contra o Brasil, o negócio hoje é matar o talento, quando não é verdade, você potencializa o talento. E aqui no Brasil nosso talento não é potencializado, ele só é potencializado quando ele vai para onde? Para a Europa. E hoje o mundo inteiro estuda futebol, o mundo inteiro evoluiu no futebol, como todos os esportes, você anda para frente, isso é natural, né? É evolução natural de performance. E aqui a gente não evoluiu o pensar futebol. E aí continua se produzindo jogador, produzindo, perdendo, um ou outro escapa. Aí vai para a Europa. Aí produz, perde não sei quantos, um escapa. É como se eu tivesse um funil, perdendo um monte de coisa, uma hora fica um ali no funil. Aí eu pego. Ao contrário do que fazem Bélgica e Alemanha, por exemplo, que tem um funil que é muito mais limitado, então eles não podem perder nada. Eles fazem um trabalho de base absurdo para garimpar e aproveitar o máximo possível e a perda ser quase mínima. Aqui a nossa perda é máxima e o nosso aproveitamento é mínimo. Só que o que se aproveita é tão bom, a pepita que fica lá de ouro, ela é tão valiosa que você ainda acha que o nosso garimpo está produzindo peças absurdas, quando na verdade talvez já não esteja, né? Isola um pouco o torcedor. Acho que o torcedor, o nome diz, ele torce, né? Então acho que o torcedor pode achar o que ele quiser. Acho que o torcedor não tem muito o compromisso com a realidade, o compromisso com os fatos.
Mas quem trabalha, quem vive do futebol, e aí eu boto todo mundo, né, de dirigente, passando por técnico, por jogador, por jornalista, por árbitro, acho que todo mundo que vive profissionalmente do futebol tinha o dever de entender melhor o jogo, de entender melhor o que leva a bola a entrar ou não, e acho que a soberba joga muito contra o futebol brasileiro em nível de clube, em nível de seleção, então acho que isso está bem claro. Não é natural, é um processo, mas sempre, isso é uma tendência natural para quem tem sucesso. Você esquece como você conquistou aquele sucesso e você vira a pensar que é um direito seu, que é natural. Eu acho que o futebol brasileiro tomou esse caminho. E a gente percebe a cada Copa que não se tira muitas lições, né? Você sai de uma Copa, chega na outra, você percebe as mesmas situações se repetindo, os mesmos erros, né? Que acontecem de novo.